Oi, gente. Eu sempre procuro transformar em vídeo as questões que eu tenho ouvido dos servidores de um modo geral, as suas queixas ou as suas dificuldades. Então, assim, o que eu tenho ouvido muito? A gente tem uma grande dificuldade hoje de estabelecer uma rotina que seja adequada ao nosso funcionamento saudável, né? No sentido de que a gente saiba onde que começa o trabalho, onde que ele para que a gente possa dar vazão à continuidade da nossa vida pessoal. A gente sabe, né, e a gente discutiu na live outro dia sobre produtividade, a gente sabe que é muito difícil a gente estabelecer esses limites quando a gente está trabalhando em home office, né? É possível, inclusive, que essa realidade comece a voltar a mudar, porque a gente tem uma projeção de que a portaria se estenda até o dia 30 de abril, provavelmente a gente volta ao trabalho presencial em formato de revezamento. E aí, assim, a gente vai ter que reorganizar novamente para que a gente possa dar conta do nosso trabalho presencial, dar conta do home office e dar conta do nosso funcionamento. O jeito mais prático da gente fazer isso é a gente estabelecendo mais ou menos uma rotina, um horário, um local adequado para que a gente possa estar trabalhando. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente, porque assim, às vezes a gente está trabalhando em casa e por estar trabalhando em casa a gente tem alguns cuidados que a gente esquece, né, de executar. Por exemplo, se eu vou fazer uma videochamada, por exemplo, no meu quarto, o que não é legal? Não aparecer cama, travesseiro, lençol. São coisas muito básicas que às vezes assim, eu tenho que entrar na videochamada a tal hora e eu não me dou conta disso, né? Então assim, é muito importante, inclusive, que a gente consiga entrar no trabalho e a gente consiga sair do ambiente de trabalho. A gente não precisa, porque está trabalhando de home office, por exemplo, trabalhar até 10, 11 horas da noite. Muitas vezes a gente trabalha até muito tarde porque a gente é sozinho, a gente não está tendo muita válvula de escape, a gente está saindo muito pouco, às vezes a gente não tem com quem conversar. E o trabalho é uma forma, na verdade, da gente não entrar em contato com certos medos e com certas angústias. Mas existem outras formas da gente fazer isso. Por exemplo, à noite, a gente pode ler um bom livro, a gente pode assistir um filme, a gente pode assistir uma boa série. Inclusive, gente, olha só, a leitura de um livro é uma forma saudável, por exemplo, da gente diminuir a nossa ansiedade. Porque assim, o que acontece hoje? A gente está muito acostumado com uma certa velocidade das coisas. Então, assim, a internet, né, os streamings, eles nos desacostumaram a lidar com aquela coisa que tem uma passagem, que tem um tempo, que tem um percurso. No entanto, esse processo de aprender a esperar, de ter paciência para lidar com as coisas, isso melhora a nossa ansiedade. Eu li um livro recentemente que é um psicanalista que ele está contando uma história e ele fala que ele está atendendo um paciente e que o paciente está com muitas dores e com muitas dificuldades e passa muito tempo deitado lamentando tudo isso. E aí ele começou a perceber que as sessões estavam ficando repetitivas, que o paciente sempre vinha e repetia a mesma história. E um dia ele disse que pensou e falou assim, por que você não começa a caminhar e pensar um pouco menos? E ele disse que veio esse insight, ele falou, o paciente saiu, e aí pouco depois o paciente volta mais animado, mais alegre, e dá o feedback para ele dizendo que assim, eu resolvi seguir o seu conselho. E não é que está funcionando, porque o que acontece? Ele sai de uma postura passiva, de uma postura mais receptiva, para uma postura mais ativa, uma postura onde ele se apropria do seu próprio existir. Então, um bom modo também da gente ter qualidade de vida e da gente administrar todas essas situações, gente, por exemplo, é fazer uma caminhada, é escutar uma música, é dar vazão a aspectos das nossas necessidades pessoais, né? É lembrar das coisas que são legais, que são importantes, que são gostosas, né? Eu tenho falado muito também que, assim, é muito importante que a gente ative, ou que a gente reative o nosso humor, porque o nosso humor, ele vai dar a medida da maneira como a gente vai lidar com a realidade, da maneira como a gente percebe e da maneira também como a gente reage ao outro. Então, assim, se a gente está com sobrecarga de trabalho desnecessariamente, por exemplo, a gente vai lidar muito mal com o outro, a gente vai ter mais estresse, a gente vai ter menos disponibilidade, mais irritabilidade para com aquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia, o que não é saudável
nem é interessante. Então a gente precisa organizar a nossa rotina de modo sim que a gente cumpra aquilo que é esperado de nós, mas também de modo que a gente garanta a nossa qualidade de vida. Gente, lembrando, essa semana, quinta-feira, tem grupo de apoio psicológico das 10h30 às 12h pela ferramenta Zoom. As informações a gente já colocou disponibilizadas nas redes sociais do Tribunal de Justiça. Se você tiver alguma sugestão de tema, manda pra gente, que aí a gente vai considerar e aí a gente produz um material baseado na sua sugestão.